Pessoal, vamos dar continuidade, certo? A nossa correção não, desculpem, aos nossos exemplos, né? Não é correção porque ainda não foi lista de exercício, tá? Então, tinha parado no exemplo 4, agora vamos trabalhar mais alguns exemplos aqui, tá? A respeito de máximos e mínimos, tá bom? Vamos ver esse caso. Esse caso aqui é um caso de máximo, né? Sim. Ó, vamos ler. Em um dia na praia, a temperatura atingiu o seu valor máximo, às 14 horas. Beleza. Certo? Supondo que neste dia a temperatura f de t em graus era uma função do tempo t medido em horas, dado por f de t igual menos t quadrado mais bt menos 156. O que quer dizer isso aqui? Tá? Eu tenho uma função do segundo grau, beleza? Então f de t igual menos t quadrado mais bt menos 156. O que quer dizer esse 8 menor do que t, que é menor do que 20? É porque o tempo, certo? O tempo está sendo contado das 8 até as 20 horas. Beleza? Tudo bem? Certo? Então, olha lá. Eu tenho a minha função. Então, vamos resolver o item A. Qual que é a minha função? Então, primeiro, quais são as variáveis? O tempo. Então, o t é o tempo. Em horas. Certo? Tempo, t é o tempo em horas. E f de t é a temperatura. A f de t é dada por essa expressão aqui. Certo? F de t é a temperatura. Certo? Em graus, como nós dizemos aqui, graus Celsius, tá? Então, Ft é o tempo e F de T é a temperatura. O que está acontecendo aqui? A temperatura está dependendo do tempo, tá? Então, conforme você informa o tempo, certo? Conforme você informa o tempo, você joga os valores de tempo aqui, você vai achar a temperatura, beleza? Mas não é isso que nós queremos fazer. Tá bom? Ele está dizendo que a temperatura era máxima às 14 horas. A temperatura atingiu o seu valor máximo às 14 horas. Então, F de T é máximo às 14 horas. Então, olha só, a temperatura é máxima às 14 horas. O que é que significa? Não sei se tem crase, se não tem, tá? Mas olha só, às 14 horas. Se a temperatura é máxima às 14 horas, o que significa? Que 14 horas, que o T máximo é igual a quem? Se o F de T é máximo, que é a temperatura, se essa temperatura é máxima às 14 horas, então o tempo, certo? O tempo onde, certo? O horário, T, no caso aqui está representando o horário. O horário onde a temperatura é máxima, que é o T máximo, é igual a 14. Como que nós interpretamos isso graficamente? Podemos até fazer um rascunho, certo? Então aqui eu tenho o tempo e a temperatura F de T,
certo? A expressão não é uma função do segundo grau? Função do segundo grau não é parábola? Então eu vou ter essa situação aqui, ó. Então às 14 horas, a minha temperatura é máxima. Beleza? Certinho. Então, novamente, em um dia na praia, a temperatura atingiu seu valor máximo às 14 horas. Isto é, no tempo igual 14, que estou contando o tempo em horas, certo? Que eu vou dizer tempo máximo, T máximo, a temperatura é máxima, certo? Às 14 horas. Supondo que neste dia a temperatura f de t em graus era uma função do tempo, t medido em horas, dado por essa expressão aqui, o que ele está pedindo? Obtenha o valor de b. Como que eu vou obter o valor de b, pessoal? O que é o valor de b? Certo? Neste caso, eu sei quem que é o A. O A é igual a menos 1. O B é uma incógnita. Eu não sei quem que é. Certo? E o C é menos 156. Nossa, mas como que eu vou obter esse valor de B? Vocês lembram da fórmula? Vamos colocar as fórmulas aqui embaixo. X, eu estou trabalhando com máximos aqui, né? X máximo é igual a menos B sobre 2A, certo? Beleza. Quem está fazendo o papel do X aqui no meu exercício? O T. O T máximo é igual a 14, não é? Então, X máximo, neste caso, é igual a 14. Eu não posso usar essa fórmula ali. Então, o que eu sei? Que T máximo é igual a menos B sobre 2A. Mas eu não sei quem que é o T máximo. 14. É igual. Eu sei quem que é o B? Não. Desconheço. Então vou colocar aqui, menos B. Eu sei quem que é o A? Quem que vale o A? Menos 1. Então aqui eu vou ter 2 vezes. Então, pessoal, eu vou conseguir descobrir o B resolvendo essa conta aqui. Certo? Vou conseguir descobrir o B resolvendo aquela conta. Olha só. Por conveniência, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 14 igual a menos B sobre 2 vezes menos 1. Eu vou só trocar a ordem. Então eu vou escrever menos B sobre... Quanto que é 2 vezes menos 1? 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2. Certo? É igual a 14. Certo? Tudo bem? Menos aqui. Menos aqui, menos aqui. Como é que fica? Mais. Então, o que eu vou ter? B sobre 2 igual a 28. Não. Igual a 14. Quem que vai ser o B? O B é 2 vezes 14. Porque se o 2 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, B é igual a 2 vezes 14 igual a 28. Acabei de descobrir. Quem que é o B?
o B é 28. Certinho? Acabei de resolver o item A. Agora eu vou resolver o item B. Mas eu não acredito que não cabe aqui o item B. Certo? Então eu acabei de resolver, eu acabei de descobrir o B, que é igual a 28. Certo, pessoal? Eu vou fazer o item B aqui embaixo, certo? Tá bom? Desculpem, aí não cabe. Eu estava pretendendo colocar, na verdade, 7 exercícios, por isso que eu fiz o exercício 6 aqui. Mas o 7º exercício é cópia deles, é muito parecido, então eu resolvi colocar na lista. Beleza? Então vamos resolver o item B aqui, ó. O item B. Certo? Quais foram as observações que eu fiz a respeito desse exercício? Que é essa função, certo? Aqui é o tempo e a temperatura, que é f de t. Certo? Temperatura. E eu tenho uma coisa assim, né? Certo? Então aqui é o T máximo. Isto é, o tempo, o momento onde a temperatura é máxima, que é o tempo, né? E aqui é a temperatura. Certo? Beleza. Com essa informação, o que eu consegui obter? O que eu consegui descobrir? Eu consegui descobrir o B. Por quê? Porque o T máximo, que está fazendo o papel do X máximo, é igual a menos B sobre 2A, né? Como eu sei que o T máximo era 14, eu só fiz as minhas manipulações algébricas aqui para descobrir o B. Beleza. Uma vez que eu descobri o B, vocês concordam que eu tenho a função inteirinha? Eu posso escrever a função inteira. Então eu vou jogar um pouco mais para cima aqui. Uma vez que eu descobri o B, quem que é a minha função? Certo? Então f de t é igual a menos t quadrado mais bt. Ah, mas quem que é o b? 28, né? 28. É menos 156. Então agora eu sei, né, que o B que era uma incógnita para mim, é 28. Ah, 28T, né? Desculpem. 28T. Agora ele está perguntando a temperatura máxima. A temperatura máxima, pessoal, a temperatura não é uma função do tempo? É. Então, pessoal, olha só. F de T máximo... Não é assim, né? É parênteses, né? F de T máximo está fazendo o papel do Y máximo. E quem que é o Y máximo, pessoal? Como é que nós calculamos esse Y máximo? Menos delta, lembram? Menos delta sobre 4A. Menos delta sobre 4A, certo? Então temos que calcular o delta aqui, né? A continuidade do exercício está aqui, então temos que calcular o delta. Quem que é o delta? Delta é igual a b quadrado menos 4ac. Quem que é o b? 28. 28 ao quadrado menos 4 vezes 1, positivo ou negativo? Negativo. 4 vezes menos 1, porque o a é menos 1, vezes menos 156. E agora, fazendo as contas, eu já tinha feito a conta antes, o 28 ao quadrado é 784, certo? A hora que você faz 28 vezes 28, você vai ter 784. Menos 4 vezes 1, 4, menos com menos, mais. Então, 4 positivo, 4 vezes 156 é 624.
certo? 624, negativo, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 156. 2 vezes 156 é 312. O dobro disso é 624. Mais, menos com menos mais com menos, menos. Então, 784 menos 624. Isso é igual a 160. Então, o delta, pessoal, o meu delta é 160, certinho? 160. Tá? E agora, o que eu preciso encontrar? O F, a temperatura máxima. Então, a temperatura máxima, que é o F de T, certo? F de T máximo, ou Y máximo, né? Tanto faz. F de T máximo é igual a menos delta, menos 160, sobre 4 vezes menos 1. Certinho? 4 vezes menos 1. 160 4 vezes menos 1, menos 4. Então é menos 160 sobre menos 4. 160 dividido por 4, 40. Certo? 40. Menos com menos mais. Então qual que é a minha temperatura máxima às 14 horas? Às 14 horas a temperatura é máxima. Quem é essa temperatura máxima? 40 graus. Certo? A resposta 40 graus Celsius. Beleza? Interessante, né? Beleza? Tudo bem? Agora vamos resolver o item 6. O item 6 tem aquele problema de não ter expressão nenhuma. Não tem nada aqui, né? Então nós temos que abrir todo o problema. Tá? Tá, pessoal? Desculpem o problema ficar picado aqui, tá? Então ali o item A, aqui o item B do exercício 5. Agora, olha só. Deseja-se construir uma casa térrea retangular. Tá bom? Determine as dimensões do retângulo onde a casa será construída, sabendo que o seu perímetro é de 60 metros e que a área deve ser máxima, a maior área possível. Certo, pessoal? Tá? Então, essa casa ela tem um formato retangular. É um retângulo. Então eu vou desenhar esse retângulo. Certinho? Tá? Aqui, então, o que eu sei? Que o perímetro é 60 metros. Beleza. Se é um retângulo, pessoal, então eu posso dizer o seguinte, que se aqui mede x, quanto que mede aqui? Nem cabe, né? X também. E se aqui mede y, quanto que mede aqui? Y. Certo? Beleza? Eu estou resolvendo problemas de máximos e mínimos. Então eu quero chegar numa função do segundo grau. Ah, mas como que você sabe que você está chegando assim na função do segundo grau? Porque eu já tinha visto antes. Tá? Eu não adivinhei, alguém me explicou. Aí, pessoal, o que acontece? O que é o perímetro? O perímetro é 60. Então, o perímetro é igual a 60. Mas o que é o perímetro? 60 metros, né? O perímetro é 60 metros. Mas o que é o perímetro de um retângulo? O perímetro de uma figura, de um polígono, por exemplo, é a soma dos lados, né? A soma dos lados. A soma das medidas dos lados. Beleza. O perímetro nesse caso, então, usando isso aqui, porque eu sei que a casa tem que ser um retângulo, então o perímetro é igual x mais x, 2x. Y mais y, 2y. Isso é igual a 60.
certo? O perímetro, então, é 2 vezes um lado, mais 2 vezes o outro. É igual a 60, tá bom? 2x mais 2y é igual a 60 implica, então olha só, P implica, o que isso implica, pessoal? Eu consigo dividir essa equação por 2. Se 2x mais 2y é igual a 60, dividindo essa equação por 2, eu vou ter x mais y é igual a 30. Ah, mas por que você está fazendo isso? Por causa disso aqui. O que eu quero, pessoal? Tá? Eu sei que o perímetro é 60. É 2x mais 2y que é 60. Isso implica que x mais y é 30. Então, se tudo é 60, esse mais esse é a metade. E a metade de 60 é 30. Beleza, até aí tudo bem. Tá bom? Aí o que acontece? Eu sei que a área deve ser máxima. O que é a área de um retângulo? A área de um retângulo é um lado vezes o outro. Então, a área, vou chamar de A, é igual x vezes y. X vezes y. Certinho? Beleza? X vezes y. Tudo bem, pessoal? Mas eu consigo fazer conta aqui com duas incógnitas? Não. Mas olha só, pessoal, se x mais y é igual a 30, o que eu consigo tirar aqui? Que y é igual a 30 menos x. Certo? Y é 30 menos x. Eu não posso pegar esse y e jogar aqui? Então a área é igual a x vezes y. Mas quem que é o y? 30 menos x. Dá para melhorar a cara disso aqui? Dá. Aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Então eu vou ter 30x menos x quadrado. Que por questão de costume, eu vou deixar o quadrado na frente. Menos x quadrado mais 30x. Pessoal, então o que eu consegui? Eu consegui uma expressão para a área desse terreno. A área, que depende do x agora, é igual a menos x ao quadrado mais 30x. Beleza? Enfim, então a área deste terreno é uma função que depende de x. Conforme eu altero os valores de x, eu altero o valor dessa área. Beleza. Tudo bem. Qual é a área máxima? Ele quer saber o seguinte. Ele quer saber, determine as dimensões do retângulo onde a casa será construída, sabendo que seu perímetro é 60 e que a área deve ser máxima. Certo, pessoal? Isso aqui é uma função do segundo grau, não é? O que está acontecendo aqui? É uma função do segundo grau, sendo A negativo, A igual a menos 1, né? Aqui, olha só. A igual a menos 1, B é igual a 30 e C é igual a 0. A sendo menos 1, o que está acontecendo aqui? Isso. Aqui x e aqui a área. Conforme os valores de x vão aumentando, a área também aumenta. Eu quero saber qual é o valor de x. Eu quero saber quais são as dimensões desse retângulo para que a área seja máxima.
Se eu conhecer o valor de x, eu vou conseguir descobrir o y, certo? Porque se eu descobrir o x aqui, eu vou conseguir achar o valor de y. Como? Eu quero que essa área seja máxima. A área ela é máxima quando x é máximo. Então, quando x é máximo, a área é máxima. Certo? Como que eu calculo o x máximo? O x máximo é igual a menos b sobre 2a. Quem que é o b? 30 menos 30 sobre 2a. Quem que é o a? Menos 1. 2 vezes menos 1. Certo? Que é igual a 30 menos 30 dividido por menos 2. Que é igual a 15. Então, pessoal, o x vale 15. Certo? Então, x é igual a 15. Pessoal, se x vale 15, quanto vai valer o y? Eu não tenho uma expressão para y aqui? Então, y é igual a 30 menos 15, que é igual a 15. O que eu concluí, pessoal? Que as dimensões deste retângulo é igual 15 de largura e 15 de profundidade, ou seja, é um quadrado. Então, quais são as dimensões? Então, as dimensões... Então, a resposta, né? Vou colocar esse traço um pouco mais para baixo. Então, as dimensões... Aqui é a resposta, né? As dimensões... por 15. 15 metros por 15 metros, né? Vou escrever assim, 15 metros por 15 metros. Certinho? E qual é a área? A área de um retângulo é lado vezes lado. É uma base, né? Vezes a altura. É a dimensão 1 vezes a outra dimensão. Como é um quadrado, é lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Então, quem que é a área máxima? Para essa dimensão, a área máxima é 15 ao quadrado, que é igual a 225 metros quadrados. 15 vezes 15 é 25, é 225, tá bom? Então, acabou o exercício, tá? Vou enviar uma listinha para vocês, para que vocês resolvam os exercícios parecidos com esse que nós trabalhamos, tá, pessoal? Beleza? Espero que tenham gostado do conteúdo. Até a próxima aula.